escondais de mim, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, coloquemo-nos com confiança na bondade, na misericórdia do Pai. A nossa caminhada nesse tempo da Quaresma, o Senhor convida-nos a cada dia a uma conversão sincera do nosso coração. Para melhor celebrarmos esses santos mistérios, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com o espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Jacob gostava mais de José que dos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, vendo que o pai o preferia a todos eles, começaram a odiá-lo e não eram capazes de lhe falar com bons modos. Um dia foram para Siquém apacentar os rebanhos do pai. Jacob disse a José: os teus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém. Vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles. José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles viram-no de longe e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte.
Disseram uns aos outros: aí vem o homem dos sonhos. Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna, e depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então em que vão dar os seus sonhos. Mas Rúben ouviu isto e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse: não lhe tiremos a vida. Para o livrar das suas mãos e entregá-lo ao pai, Rúben disse aos irmãos: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não levanteis as mãos contra ele. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe a túnica de mangas compridas que trazia, pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna, uma cisterna vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Mas, erguendo os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galade. Traziam camelos carregados de goma de tragamanco, resina aromática e láudalo, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: que interesse haveria em matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos islamitas, mas não lhe pomos as mãos, porque é nosso irmão da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Passando por ali os negociantes de Madiã, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, para o levarem para o Egito. Palavra do Senhor. Recordai as maravilhas do Senhor. Recordai as maravilhas do Senhor. Deus chamou a fome sobre aquela terra e privou-os do pão que dá o sustento. Adiante deles enviaram homem, José vendido como escravo. Recordai as maravilhas do Senhor. Apertaram-lhe os pés com grilhões, lançaram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro, até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Recordai as maravilhas do Senhor. Então o rei mandou que o soltassem. O soberano dos povos deu-lhe a liberdade e fê-lo senhor da sua casa e governador de todos os seus domínios. Recordai as
as maravilhas do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cercou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinheteiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou seus servos aos vinheteiros para receber os frutos. Os vinheteiros, porém, lançaram mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinheteiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e ficaremos com a sua herança. Arrancaram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinheteiros? Os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinheteiros. Que eles entregue o fruto do seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Tudo isto veio do Senhor, e é admirável aos seus olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao verem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, que o considerava profeta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesse tempo em que somos convidados com mais fortaleza, com mais força, a buscar o sacramento da reconciliação, o tempo da Quaresma,
ajuda-nos a refletir muitos pontos na nossa vida cotidiana. Nós vemos nesta primeira leitura essa imagem de José, que é a figura de Jesus, os irmãos que ali sentiam inveja do seu irmão mais novo, ciúmes, porque o pai lhe ofereceu uma túnica e também porque o pai gostava mais dele do que dos outros, porque é o filho que veio na sua velhice. Isso leva a refletir a nossa vida cotidiana, também a nossa posição, os nossos pensamentos diante dos outros nossos irmãos, diante daquilo que os outros têm e possuem. Se também não podemos entregarmos cada dia aos ciúmes e à inveja, que causa morte, causa divisão, causa destruição. Quando nós ouvimos aqui que desejavam agarrar e matar o seu irmão, também vemos Jesus, o herdeiro enviado para a vinha, daqueles que também, quando o viram, disseram: também vamos agarrá-lo e matá-lo e ficar com a sua herança, porque ele é o herdeiro. A figura de Jesus e a figura de José quer também mostrar para nós e convidar-nos a superar todo o mal que fazem contra nós. Para quem conhece a história de José do Egito, sabe que depois que foi vendido, tornou-se escravo do Egito, de Faraó, mas também depois tornou-se governador de todo o Egito. Quando seus irmãos o encontraram um tempo depois, em tempo de carestia, ele não os castigou pelo fato de terem vendido para aqueles que ali o passavam. Perdoou os irmãos e fez uma interpretação daquilo que tudo aconteceu com ele era um sinal de Deus, para que no tempo oportuno pudesse salvar a sua família e também muita gente, colocando assim em lugar de posição como responsável de todo aquele governo do Egito. Assim também aprendemos com Jesus, e tudo aquilo que fizeram com ele, e todo o ódio, raiva, inveja que tinham, pelo bem que ele fazia, por tudo aquilo que ele fez, nós também percebemos que Jesus ensina-nos o caminho do perdão, por todos aqueles que fizeram o mal contra ele. Diante da nossa sociedade que vivemos, ainda continua muitos a viver da mesma forma que os irmãos de José e daqueles que mataram Jesus, por causa da inveja e dos ciúmes, e por causa de outros desejos, causam-nos muitas vezes os males. E será que nós temos também a capacidade de poder perdoar aqueles que nos causaram mal? Queremos aprender com Jesus e com José que o caminho do Senhor é o caminho da misericórdia, é o caminho do reconhecimento da ação de Deus na nossa vida, e que não devemos tratar o mal com o mal, mas dar um exemplo como Jesus e José, diante daqueles que praticaram o mal na nossa vida, retribuí-los com o bem, com o perdão. Tempo da Quaresma, convida-nos o Senhor a esse arrependimento e a reconhecer na nossa vida as nossas fraquezas, mas também a força que o seu amor nos dá. Por isso, é o tempo de podermos também experimentar a sua misericórdia, o sacramento da reconciliação. Todos os dias somos convidados a experimentar a misericórdia de Deus. Mas uma vez que nós nos preparemos para celebrar a Páscoa, somos ainda mais convidados e temos esse reforço da parte da Igreja de podermos nos aproximar desse sacramento libertador, que ajuda-nos a experimentar o amor de Deus na nossa vida. Também queremos rezar por todos aqueles que nos perseguiram ou que nos perseguem, pedir a Deus não somente a nossa conversão, mas a conversão de todos aqueles que algum dia nos fizeram mal. E que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de experimentar em nosso coração o perdão, tanto para nós como oferecer para os outros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, José é atraiçoado e vendido pelos irmãos. É a figura de Jesus, rejeitado pelos homens. Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, vinha que o Senhor plantou e muito ama, para que dê frutos saborosos e abundantes, oremos. Pelos filhos de Israel dos nossos tempos, para que as parábolas contadas por Jesus os levem a descobrir que Ele é o Messias, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Por todos aqueles que, à semelhança de José, foram vendidos pelos irmãos a outros homens, para que a mão do Senhor sempre os proteja, oremos. Pelos que têm de deixar pátria e família e fugir à perseguição e mesmo à morte, para que encontrem quem os acolha noutras terras, oremos. Por todos nós que escutamos a palavra, para que a sua mensagem nos ensine que o mistério da cruz nos leva à glória, oremos. Senhor, que amastes tanto o mundo, que lhe destes o vosso Filho unigênito, fazei-nos amar a sua cruz, por Cristo nosso Senhor. Senhor, que amastes tanto o mundo, que lhe destes o vosso Filho unigênito, fazei-nos amar a sua cruz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, a vossa misericórdia prepare os vossos servos para que possam celebrar dignamente esses mistérios e se dediquem de todo o coração ao vosso serviço por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-nos do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais, que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saints Francisco and Jacinta,
and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele tem em tudo o primeiro lugar. Ele é o primogênito de entre os mortos. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Oremos. Senhor, que neste sacramento nos destes o penhor da salvação eterna, fazei que, seguindo fielmente os vossos caminhos, cheguemos à plenitude da alegria do reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendiga os objetos religiosos.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então desejo a todos um bom retorno para as vossas casas, um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para